última imagem do Brasil no Estádio Monumental de Guayaquil mostra a emoção de Marco Antônio Boiadeiro, que deixou o campo chorando muito. Em compensação, a seleção brasileira mostra uma lição: a solidariedade. Você se lembra da Copa América de 93? O esboço do time que seria campeão na Copa do Mundo de 94. Vou te contar essa história fantástica do Parreira e seus comandados nessa trajetória na Copa América e bastante complicada, e nas eliminatórias também. Parreira, que chegou na seleção com muita pressão, não por culpa dele, mas devido aos maus resultados anteriores, principalmente com o Falcão, que estava renovando muita gente. Ele tinha como base o Neto. Craque Neto, camisa 10 da seleção brasileira. Muita gente odeia, eu sei disso. Já deixaram nos comentários quando a gente falou do Falcão. Tem um vídeo nosso no canal. Mas o Parreira ainda continuou chamando o Neto, mas aí depois ele viu que era furada. Parreira, que assumiu a seleção pós-Copa América de 91, que o Falcão acabou não ganhando. E o Brasil estava enfrentando muitas dificuldades naquelas eliminatórias, com times bastante modificados. Tinha uma base que ele vinha formando e tal, sem conseguir jogar bonito, apresentar bons resultados dentro de campo. A torcida e a imprensa perseguia demais. Só para você ter noção, em 93, antes da Copa América daquele ano, o Brasil teve o torneio US Cup, que tinha os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. O Brasil só venceu os americanos por 2-0 e os outros 2 jogos foram 2 empates. A base daquele time, eu vou citar aqui alguns nomes, foi o Tafarel, o Jorginho, o Valber, Márcio Santos, Dunga, Luizinho, Raí, Elivelton, o Valdir, The Flash e o Careca. Muito diferente do time que foi para a Copa do Mundo de 94 e para a própria Copa América de 93. Com algumas alterações, Copa América daquele ano que aconteceu no Equador, 3 grupos com 4 seleções. O Brasil, que caiu no grupo B com Peru, Paraguai e Chile, e teve enormes dificuldades naquele período ali da Copa América de 93. Uma pressão absurda. Eu sempre falo isso. A seleção brasileira sempre teve momentos conturbados. Desde que eu me conheço por gente, e mesmo pesquisando aí anteriormente, década de 70, lá com Cláudio Coutinho, na Copa América de 79, depois que assumiu o Tele Santana. Depois, quando o Tele saiu em 82, teve vários técnicos, aí o Tele voltou. Depois o ciclo para a Copa do Mundo de 90, também com Carlos Alberto Silva, depois o Lazzaroni, que muita gente não morria de amores, mas ele tinha enorme respaldo ali do Eurico Miranda, que era diretor da CBF, e do Ricardo Teixeira, que estava assumindo também a CBF. E nesse ciclo também para a Copa do Mundo de 94, no qual se acreditava muito no Falcão, uma postura totalmente diferente do Lazzaroni, era um cara mais polido, mais centrado, como o Parreira também tinha esse perfil, mas o seu auxiliar era o Zagallo, era um cara meio porra louca, né? Meio maluco. Carlos Alberto Parreira na seleção brasileira é um velho sonho do presidente Ricardo Teixeira. Em 88, pouco antes de contratar Sebastião Lazzaroni, o presidente da CBF tentou em vão acertar com Carlos Alberto Parreira. Ele na época trabalhava no futebol árabe e preferiu não voltar para o Brasil. O próximo passo de Ricardo Teixeira é conversar com Mário Jorge Lobo Zagallo. O treinador do Tri vai inaugurar a função de diretor técnico. Zagallo não vê a hora de voltar à seleção. De fato, ele começou praticamente dentro de uma seleção comigo, então nós temos um pensamento comum. Então tinha essa dupla faceta aí da seleção brasileira, que a gente viu que deu certo, porque o Brasil foi campeão de 94, mas até chegar lá foi bastante difícil. Teve muitos embates com a imprensa, com certos jogadores, com o próprio Romário, que não era convocado até então, e não foi convocado nessa Copa América de 93. E o primeiro jogo do Brasil foi contra a seleção peruana, o dia 18 de junho, um empate de 0-0, um resultado bastante ruim, uma decepção. O Brasil jogou muito mal. E a escalação do time, eu já vou citar que é um time bem diferente. Olha o time que o Brasil tinha já naquele período. Tafarel no gol, Cafu e Roberto Carlos nas laterais, Valber e Antônio Carlos, dupla de zagueiros, que a gente já fez um programa dos dois, do Valber e do Antônio Carlos, confere lá no nosso canal, bastante completo também desse período aí. Como que o Antônio Carlos não disputou nenhuma Copa do Mundo e como o Valber, um dos
grandes craques aí do futebol dos anos 90, é pouco valorizado, pouco falado. E no meio de campo a gente tinha o César Sampaio, o Luizinho, Palinha e o Elivelton, e a dupla de ataque do Brasil, Edmundo e Miller. Que qualidade, hein? Sem Bebeto e Romário, mas mesmo assim o Brasil sobrava. E na sequência o Brasil teve mais um tropeço. Perdeu para o Chile por 3-2, com o goleiro Carlos da Portuguesa, no lugar do Tafarel. E o Boiadeiro e o Zinho no meio de campo, que não deram certo, infelizmente. Mesmo com os gols da dupla do São Paulo. Primeiro gol do Palinha com a camisa do São Paulo. Ele que quase jogou a Copa do Mundo de 94, estava no álbum de figurinhas da Copa daquele ano, para tu ver como que o São Paulo, o Palmeiras, eram clubes monstruosos nessa época. Era a base da seleção brasileira, muitos jogadores importantes, depois que fizeram carreiras internacionais. Parreira, tu vê que mudando muito os times, e no terceiro jogo, que o Brasil precisava ganhar, aconteceu a primeira vitória no torneio, 3-0 diante do Paraguai, com o Zete no gol. Ele testando 3 goleiros em 3 jogos diferentes, com 2 gols do Palinha e o outro do Edmundo, 3-0 Brasil. Valber de novo, tem César Sampaio, prefere enfiada de bola para Miller, girou, olhou, enfiou, a chance, o toque por cima, gol! Brasil! Do Brasil! É do Brasil! Valinho! Golaço! E nas quartas de final, o Brasil ia enfrentar mais uma vez a Argentina. Jogo encardido, o do goleirão Goicoechea ainda. Na seleção argentina, você já tinha o Diego Simeone e o Gabriel Batistuta. Jogadores pilares dali daquele período da seleção argentina, meados dos anos 90. O Brasil foi a campo naquele jogo com Zete, Cafu, Valber, Antônio Carlos e Roberto Carlos, Luizinho, Boiadeiro, Palinhazinho, Edmundo e Miller. É um time muito bom. Você pode discutir uma ou outra posição. Teve o primeiro gol do jogo, uma jogadaça do Miller. Ele dá uma gingada ali, corta pra dentro e finaliza de forma brilhante, rasteira. Sem chance pro goleiro Goicoechea. Mas no segundo tempo, o Brasil, que vinha sofrendo muitos gols de cabeça, bola parada, mais uma vez leva um gol de escanteio do zagueirão Léo Rodrigues. O jogador, olha o cruzamento, olha o toque. Da Argentina. Um empate 1-1. O Brasil pressionando muito, criando muitas chances. Entraram nesse jogo o Almir, do Santos, e o Marquinhos, do Flamengo. Quem aí é das antigas se lembra muito bem desses dois jogadores. Mesmo assim, o Brasil não conseguiu o resultado que era a vitória. O jogo foi para os pênaltis. O Brasil tinha um histórico bem ruim na disputa dos pênaltis. E não deu certo mais uma vez. O Brasil e a Argentina, que nas suas 5 primeiras cobranças de cada seleção, todos acertaram. Aí na sexta, nas alternadas, o Brasil bateu com o Boiadeiro. Ele foi lá, bateu e o Goicoechea defendeu. Lá vai Boiadeiro, pé direito, bateu! Pegou o Goicoechea. Pegou o Goicoechea, o 6º pênalti brasileiro. O jogador foi numa displicência, andando devagarinho, meia riada, faz cobrança no toque, telegrafou o canto. O Goicoechea foi lá e pegou. O Galvão ficou putaço na transmissão. Tem esse trecho, pô, muito engraçado. Ele era mais um torcedor do que... Tinha essa coisa dele, torcer pra caramba pra seleção. Ele e o Pelé ali na transmissão, pô, criticando pra caramba. Aí chega o zagueiro Borelli, bate e faz com extrema classe contra o Zete. Argentina classificada e o Brasil mais uma vez de fora das fases finais ali da Copa América, como aconteceu na de 91. E a Argentina foi campeã. A última imagem do Brasil no Estádio Monumental de Guayaquil mostra a emoção de Marco Antônio Boiadeiro, que deixou o campo chorando muito. Em compensação, a seleção brasileira mostra uma lição: a solidariedade. Ele não é culpado de nada, é evidente que não. Grandes jogadores, Platini, Zico, Pelé, Maradona já perderam pênalti. Então não vamos crucificar o Boiadeiro. O Brasil não foi eliminado por causa do Boiadeiro. E essa seleção daqui hoje pode disputar título mundial. Apoiada, treinada, disputada, pode disputar contra qualquer equipe do mundo. Assina embaixo. É só treinar.
E depois, na sequência, a gente vê que o Galvão começa a malhar o time do Brasil. Fala que é um bando de frouxos. A pressão era muito absurda. Não à toa que isso daí foi o quê? Um mês depois o Romário é convocado para a seleção. Claro, teve a lesão do Miller. Teve o pedido de alguns jogadores, como o Jorginho, o Bebeto, que pediram o Romário, que estava jogando pra caramba no Barcelona. A gente sabia que boa parte dos jogadores brasileiros na Europa não jogavam tanto pela seleção brasileira. Foi assim com o Falcão, né? Então o Romário não tinha tanta oportunidade assim na seleção brasileira. Ele foi ter a oportunidade numa lesão do Miller, né? Que era a dupla de ataque Miller e Bebeto, né? E seria a Copa do Mundo de 94 também. Só que aí teve essa lesão do Miller. O Romário foi chamado, soube muito bem aproveitar no Maracanã, a sua casa, né? De Vasco da Gama. Deitou e rolou em cima dos uruguaios para acabar um pouco com essa vaidade que deu certo pro Brasil, né? Quando a gente vê que o Brasil tem que estar acima de qualquer jogador, sempre acontece isso. A gente vê nos times também quando o jogador quer ser maior do que o clube, dá sempre M. No fim, ali que o processo foi longo, doloroso, custoso pra caramba, o objetivo era a Copa do Mundo de 94, o Brasil foi campeão, a Argentina, por exemplo, que ganhou essas Copa Américas, teve um resultado ridículo, né? Mesmo lá com o problema do Maradona, mas fica aqui o nosso registro desse período aí da seleção brasileira, essa Copa América de 93, o primeiro torneio oficial do Parreira e vários jogadores aí novos chegando na seleção brasileira, e alguns foram limados para sempre nesse período aí, como o Valber, o Boiadeiro. Alguns já até chegaram a ganhar mais alguns destaques, mas depois não foram para a Copa do Mundo, como o Edmundo, o próprio Evair Palinha, também, que era bastante convocado, não foi. Então, curta aí, compartilhe, fortalece aí, deixa nos comentários. A gente vem crescendo, é importante. Deixa a sua opinião, pode criticar, pode elogiar, pode sugerir, que eu vou responder, eu não apago comentário nenhum. Aos poucos eu vou respondendo, porque é gente pra caramba. Então, valeu, até a próxima. Romário, muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol brasileiro, pela conquista da Copa. Um grande abraço para você e felicidade sempre. Um abraço bem já. E assim, obrigado aí, Parreira, mais uma vez, sempre bom ouvir suas palavras e que com certeza você é um desses caras que eu tenho aqui guardado com muito respeito aqui no coração. Parabéns por tudo que você fez pelo futebol. Apesar que eu fiquei puto contigo naquela época de 93, que tu não queria me levar para a seleção, mas todo mundo erra. Valeu.